Pessoal, é comum nós vermos em diversos canais no YouTube falando como o homem deve agir, o que ele deve fazer ou não, deixar de fazer. Ontem eu escutei um aí falando que se pudesse não queria pagar pensão. Outros falando quais são as atitudes corretas que um homem tem que ter ou não. Isso me fez refletir bastante sobre realmente quais são as verdadeiras responsabilidades que o homem tem, né? Vou colocar aqui como obrigações primárias e quais são essas obrigações secundárias que o homem tem. Bom, primeiro, pelo menos aqui na minha visão, no meu canal, não tem como deixar de lado a Bíblia, que é nisso que eu acredito, como regras morais principais na minha Bíblia. Então eu sempre vou recorrer na minha vida, né? Então eu sempre vou recorrer primeiramente à Bíblia. E a primeira responsabilidade que o homem tem é de administrar, né? Que Deus dá a responsabilidade para ele administrar o jardim antes da queda, antes da mulher pecar e depois levar o homem a pecar. Então a primeira responsabilidade que o homem tem é de administrar bem o que ele tem. Então administrar bem a vida dele. O homem já nasce com a vida, né? Se ele nascer é porque ele tem vida. Então, conforme ele vai vivendo a vida, crescendo, se desenvolvendo, conhecendo mais, ele tem a obrigação de administrar isso, administrar a vida dele da melhor forma possível, conforme ele tem consciência dos atos dele, conforme ele vai tendo noção de certo e errado. E segundo, após a queda, que ele vai comer e sobreviver através do próprio esforço, através do próprio suor dele. Então não tem como fugir dessas duas obrigações primárias que o homem tem, que é administrar bem a vida dele e que ele vai comer e sobreviver através do próprio esforço, tá, pessoal? Então essas duas características na visão masculina, elas são obrigatórias e estão já meio que marcadas dentro de cada homem, tá? E esse é um dos principais motivos também da atualidade, que nós vemos essas duas características, né, indo embora, se desfazendo nessa famosa geração Z, que eles não querem mais esse tipo de responsabilidade sobre a vida deles, né, sobre essa nova geração. Então eles não querem mais trabalhar, né, querem viver à custa do que os pais conquistaram e também não sabem administrar bem o que eles têm, até porque no fim eles não têm muita coisa, não têm muito o que administrar. E aí nós vamos entrar agora no segundo ponto, que são obrigações secundárias. E essas obrigações secundárias são obrigações que geralmente o homem coloca sobre si mesmo. São pesos, tá, que geralmente nós colocamos sobre nós, cada um coloca sobre si, e por diversos motivos, né? E o principal motivo é sobre falta de experiência de vida. E aí entra o famoso Miqueinha, né? Por que o famoso Miqueinha eles colocam em situações super desfavoráveis, tá? O principal motivo é falta de experiência de vida, e às vezes essa falta de experiência de vida é experiência mesmo que ele precisa ter, e em alguns casos também é falta de um espelho paterno, né? Um pai ali para ensinar, alguma figura masculina a qual ele vai se inspirar e vai também agir conforme o exemplo que ele tem. Por exemplo, quando um cara ele tem um filho, isso foi uma obrigação que ele trouxe sobre ele mesmo. A partir do momento que ele se colocou em um relacionamento, teve o ato sexual no relacionamento, ele está propenso a engravidar a moça, colocar sobre ele mais uma responsabilidade na vida dele, que é o quê? A de cuidar de um filho e provavelmente também, o que pode acontecer, cuidar de uma mulher, né? Então, ele não tinha essa responsabilidade, né? Ninguém colocou essa responsabilidade sobre ele. Mas um ato que ele teve trouxe essas responsabilidades para a vida dele, e ele tem que, agora sim, ele vai ter que ser homem e assumir isso, porque ele se colocou nessa situação. Ele tem que cuidar e administrar essa situação que ele colocou sobre a vida dele agora. Então, veja bem que é uma sutil diferença, né?
Você não é obrigado a pagar pensão, sustentar a mulher, nem nada além do que o governo impõe através do imposto. Mas a partir do momento que você se coloca em uma situação que isso pode recair sobre você, essa responsabilidade, se realmente ela acontece, aí isso vira sim uma obrigação sua. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso que eu quero compartilhar com vocês. Não se esqueçam aí de entrar no grupo do Telegram. Lá tem até um chat geral, que aí dá para todo mundo trocar uma ideia entre si. Não esqueça aí também de deixar o seu comentário no vídeo e a curtida para ajudar o canal a ganhar relevância novamente. Um grande abraço, até a próxima.